Olá, meus amigos, estamos começando o nosso planejamento desse domingo, que tem excelentes jogos. O nosso foco será na Premier League, principalmente na estreia do City, atual campeão da competição, contra o Chelsea. No campeonato italiano, temos a estreia da Roma, da Lazio e também da equipe do Napoli, que joga fora de casa contra o Verona. Temos grandes jogos no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo, as duas equipes praticamente empatadas aqui no número de pontos, né? Algumas diferenças de saldo e tudo mais. E o Botafogo, que enfrenta o Flamengo no clássico aqui no Rio. E também vamos falar sobre a estreia do atual campeão da Supercopa, da UEFA, da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, Real Madrid contra o Mallorca. Nosso foco vai ser nessas competições. A gente vai ter, obviamente, jogos complementares para comentar, mas o meu foco, e eu acredito que o seu também, vai ser mais ou menos nesses jogos. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 18 de agosto. Bom, antes de começar esse planejamento, obviamente vou pedir você o like nesse vídeo que ajuda bastante para o YouTube divulgar para novas pessoas. Claro, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite. Assusta, né? Um domingo cheio, para quem não está acostumado, mas eu acredito que a principal forma de planejar um domingo é fazer uma filtragem nos jogos. A melhor maneira de planejar é eliminar, tá? Não é querer abraçar tudo, é eliminar jogos onde você tem pouco conhecimento das equipes, onde muito provavelmente as suas metodologias de trabalho, seja no trade ou nas apostas, não vão se encaixar. Obviamente jogos onde você não tem informação sobre o campeonato, você não conhece tanto o estilo dos campeonatos, então você vai eliminando. Não quer dizer que você não possa, numa lista de jogos complementares, puxar um jogo ou outro, né? Vira e mexe acontece, tô planejando para fazer X horas da tarde o jogo da La Liga, mas o jogo tá muito ruim, não tá encaixando, e aí tem um outro jogo que eu tava meio de olho no meu radar aqui que eu posso colocar como um jogo complementar, aí beleza. Mas de resto, eu acredito que nesses dias cheios, principalmente no início da temporada, a melhor coisa que a gente pode fazer é filtrar, eliminar, até para a gente colher mais informações. Então é isso que a gente vai fazer hoje, vamos colher boas informações no nosso planejamento. Eu vou começar 12:30 na Premier League, jogo do Chelsea com o City. O Chelsea agora, talvez com uma possibilidade de apresentar um time sem tantas lesões, teve toda a intertemporada, o final da temporada passada, para recuperar o seu elenco. O Chelsea tem bons jogadores. As principais contratações, principalmente no ano passado, foi o Christopher Nkunku do Leipzig, mas ele sofreu com bastante lesão, então provavelmente ele vai para jogo. Aí você tem o Cole Palmer, que é um excelente jogador. O Mudryk varia muito, né? Depende muito do estilo. O Moisés Caicedo foi uma contratação muito cara também. Então é uma equipe que pode dar trabalho para o City. No ano passado, tanto nas Copas quanto na Premier League, foi uma equipe que soube jogar contra o City, se defendendo e saindo bem em contra-ataque, tá? Então acho que pode ser uma boa estreia do Chelsea em casa e é um excelente desafio para o City, né, que vai, obviamente, buscar mais um título. O City ainda conta nessa temporada com o De Bruyne, provavelmente não fica, acredito eu, na próxima temporada, tá tendo ofertas, né, bilionárias da Arábia Saudita. O City continua com a sua base, né, o Haaland, o Jeremy, Kovacic, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Walker, Akanji, Ake, Guardiol e Ederson. Não mudou muita coisa, eu acho que a grande contratação do City foi o Savinho, né? Não dá para dizer que foi uma grande contratação, mas foi um bom complemento para o elenco. Esse é um jogo de estreia no campeonato, então aqui a gente vai ver, tirando os amistosos que a gente viu, um time do City totalmente diferente, muito mais concentrado, mas é muito provável que ainda existam ajustes a fazer. Então eu não me abraço em peso de camisa, em escudo nas primeiras rodadas. Tá? Então eu venho especificamente para trabalhar ao vivo. Tenho pouquíssimas estatísticas para olhar. Por quê? Porque eu não vou pegar dados do ano passado. Não vou. Né? Os treinadores podem fazer algumas mudanças, mesmo com os mesmos jogadores. Então o que eu faço nesses primeiros jogos é anotar. Se você é uma pessoa metódica, anote, assista ao jogo, anote como que o City está marcando, como que ele está escolhendo jogar com a bola, qual que é a sua principal forma de finalizar no gol. Ele vai pelo lado, ele busca cruzamento, ele corta para dentro, ele finaliza. Tudo isso é uma coisa que eu gosto de anotar para facilitar
o meu trade, tá? Para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo, no trade para correção de preço, obviamente. Se você é um punter, não acho que essa cotação do City a 1,83 é uma cotação boa. A gente tem essa memória, né, entre aspas, de que o City sempre com uma cotação acima de 1,80 vai ter valor, mas o Chelsea em casa é um time chato e ele deu trabalho para o City jogando dessa mesma maneira que eu imagino que ele vai jogar, tá? Talvez ali num tempo do City, o outro tempo do Chelsea, ou alguns minutos de domínio do City e depois o Chelsea conseguindo sair da pressão, principalmente com o Cole Palmer buscando os passes em profundidade, né? Mudryk pelo lado esquerdo, jogando ali para cima do Walker, que é sempre difícil, mas o Cole Palmer é um jogador muito, muito interessante. E eu quero ver como vai se comportar o Nkunku agora sem lesão. Tomara que não se lesione novamente, tá? Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vamos lá. O City venceu 4-2 num amistoso, vou ignorar isso daqui. O City venceu por 1-0 aquela FA Cup, foi um trabalho danado pro City aqui. Depois tivemos 1-1 e 4-4. Esse jogo 4-4 foi incrível, né? Então, ou seja, na temporada passada, no final da temporada passada, que foi o jogo de ida, e no jogo da volta, o City não conseguiu vencer o Chelsea, nem na sua casa, nem fora de casa, tá? Então isso explica como tem sido mais chato enfrentar a equipe do Chelsea. Como o City é favorito, para mim o City ele pode se complicar por aqui, porque é um adversário que pode impor ao City essa complicação, tá bom? Vamos falar agora sobre Série A. Tem 3 jogos seguidos na Série A que eu quero observar. Primeiro é a estreia do Napoli contra o Verona. Verona também é um time chato de se enfrentar. O Napoli sofreu algumas mudanças, né? O Napoli vem no ataque provavelmente com Raspadori, Vicha Kvaratskhelia, Politano. O Napoli muito provavelmente não deva contar com o Victor Osimhen, que está para ser vendido para grandes clubes da Premier League. Tem muita cobiça, tá? Acho que o Chelsea está até envolvido nisso. Não sei, pode ser que ele jogue, mas se for baixa, é uma baixa extremamente importante, tá? Vale a pena ficar de olho. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, o Napoli visitou o Verona, venceu por 3-1 e no jogo em casa ficou 0-0. No outro jogo em casa, o Napoli venceu por 2-1 e da última vez que esteve, e da penúltima, né, que esteve visitando o Verona foi 5-2. Então o Napoli vem numa sequência de vitória interessante, mas é outro time, é outro estilo e eu não confio no Napoli nesse momento ainda. Tá? Eu tive críticas ao Napoli quando ele foi na temporada campeão, porque ele fazia o dobro de esforço fora de casa, sofria gol e tinha que virar jogos. Também tive algumas críticas com o Napoli na temporada passada. Então, eu tô mais de observador. Também acho aqui que o Napoli pode se complicar, mas depende muito das suas peças principais. E aí eu cito o Vicha Kvaratskhelia. Sem o Osimhen, o Napoli tende a perder bastante, tá? Na minha opinião, tende a perder bastante. Também quero ver a estreia da Lazio contra o Venezia, que subiu para a primeira divisão. A Lazio com uma cotação de 1,48, agora sem o Ciro Immobile, né? Depois de muito tempo, né? Ficou sem o Immobile. Muito provavelmente Castellanos vai ser o titular da equipe. Tô dando uma olhada aqui nos jornais, né? O Zaccagni, Vettino, o Noslin, Guendouzi e Chawoná. Acho que é isso. É um time, com todo respeito ao Lazio, é um time comum da Lazio. Comum, tá? Eu acho que a Lazio teve perdas significativas, principalmente o Felipe Anderson, que foi pro Palmeiras. Eu olho pra Lazio hoje e vejo um time mais comum, organizado, talvez bem coeso, mas um time comum. Então, tomar cuidado para trabalhar a favor da Lazio. Não digo até contra os times de meio de tabela para baixo, mas principalmente tomar cuidado de trabalhar a Lazio contra as grandes equipes, porque quando for colocado em prova essas novas peças da Lazio, esse novo estilo da Lazio, talvez ela demore um pouco a dar resultado, tá? Então eu prefiro colocar aqui como correção de preço, não venho para trabalhar a favor da Lazio nesse jogo, venho mais para observar. E por último, a Roma estreando contra o Cagliari. Da última vez que a Roma enfrentou o Cagliari fora de casa, venceu por 4-1 e por 2-1. Né? O Cagliari venceu a Roma em 2021 só. De resto, sempre jogos com gols, com ambas marcam. Então, pode ser até um jogo interessante. A Roma fez uma excelente contratação, né? Foi buscar o Dojbić, o atacante do Girona, que fez um campeonato espanhol incrível. Então temos El Shaarawy, Dojbić e Matias Solé. A Roma dispensou o Belotti, que foi jogar no Como, que subiu de divisão, né? Andrea Belotti. Então provavelmente aqui a gente vai ter uma Roma um pouco mais agressiva no ataque, só que as características do Dojbić
elas se assemelham um pouquinho ao Belotti, na minha opinião, tá? Então, eu gostaria de ver um pouco mais dessa Roma, o estilo dela. A Roma fez um final de temporada muito bom, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais dessa Roma com o Dojbik, se vai ser uma situação diferente, se vai se manter do mesmo jeito com o Belotti e etc, tá? Eu tô curioso. Uma coisa muito característica da Roma, depois da chegada do De Rossi, foi que a Roma passou a tomar um pouco mais de gol, porque o De Rossi, obviamente, não tem uma preocupação defensiva tão gigantesca igual tinha o Mourinho, mas a Roma passou a ser mais goleadora, mais solta em campo. E isso tornou os jogos da Roma com um pouco mais de gols, tá? Então eu não duvido aqui que a gente possa ter um jogo para pelo menos 2 gols. A cotação, obviamente, ela é baixa. A gente tem que esperar um jogo para uma situação para odd mais alta. E vamos ver se nessa temporada específica o Cagliari consegue ter um resultado melhor dentro da sua casa. Antigamente era muito difícil enfrentar o Cagliari lá, principalmente quando ainda estava lá no ataque o João Pedro. Hoje em dia já não é tão difícil, qualquer um tá vencendo o Cagliari lá. Vamos ver nessa temporada 24-25 como é que é. Não vou colocar a Roma como favorito, que pode se complicar por conta disso, porque o Cagliari não vinha nas últimas temporadas tendo um desempenho em casa tão forte. Vou deixar como critério de observação, tá? Antes de falar do Campeonato Brasileiro Série A, que começa às 16 horas, eu já vou puxar a estreia do Real Madrid na La Liga, porque esse jogo é às 16h30, depois a gente volta e só fala de Brasileirão. Combinado? Então aqui nós temos um Real Madrid que já conquistou o seu primeiro título do ano, né? A Supercopa da Europa contra a equipe da Atalanta. Boa equipe da Atalanta, com todo respeito, tá? Para mim, perdeu, mas perdeu de uma maneira digna. Já começou aquele quarteto do Real Madrid ali que a gente quer ver, que é o Mbappé, o Vini Júnior, o Bellingham e o Rodrigo / o Endrick, né? Aí vai ter provavelmente algum tipo de alteração. Nesse time aí vai ser difícil, cara, o Endrick conseguir muitos minutos. É claro que vai rodar alguma coisa com o Rodrigo ou até mesmo com outro jogador, mas o Endrick vai ter que mostrar muito serviço para entrar aqui. Muito, porque o Rodrigo já tá muito encaixado, muito adaptado, né? Tem uma história já muito grande no Real, principalmente em Champions. Então o Endrick vai ser um excelente substituto por enquanto, mas ele vai ter que mostrar muito nos minutos que estiver dentro de campo, porque o Real Madrid está muito bem servido ali na parte ofensiva e até com as características que o Endrick tem, né? Então vai ser mais difícil. Eu acredito que futuramente não, eu acho que não vai demorar tanto para começar a aparecer algumas críticas pro Endrick, que ele não está sendo produtivo e tudo mais, mas muito provavelmente pela falta de minutos. O que aconteceu também no Vini Júnior, né? O Vini Júnior, quando chegou no Real Madrid, ele foi jogar no Castilha, no B, né? Eu acho que o Endrick não vai passar por isso, mas ele tem que demonstrar nos minutos que ele estiver em campo. Ele vai ter que ter aquela estrela que ele tem, né? Por exemplo, na seleção brasileira, né? No Palmeiras que ele teve, que é aquela coisa de tocar na bola e já conseguir resolver. Porque senão, ele vai acabar, por conta do time que já tem ali montado, tendo menos minutos em campo. Contra o Mallorca, que vai ter como atacante o Muriqui, né, o Vedar Muriqui, que é um atacante mediano, né, mas jogar contra o Mallorca, vamos ver como é que está sendo aqui o desempenho do Real Madrid contra o Mallorca, quando visitou, tá, 1-0, perdeu de 1-0 e venceu por 3-0. Então, na maioria das vezes o Real Madrid vence, mas quando visita o Mallorca, da última vez apenas 1-0, eu acho que eu me lembro desse jogo, tá, acho que foi um gol no finalzinho, e perdeu por 1-0. Teoricamente, em casa, consegue produzir ali uma situação mais chata para o seu adversário, tá? Então, eu acho que o Real Madrid é favorito, sim, provável vitória aqui, e eu venho com essa ideia, mas tem sempre aquele asterisco. O time do Ancelotti, principalmente agora, com essa velocidade toda no ataque, ele não tem uma característica de marcação-pressão. Ou seja, o Real Madrid não costuma abafar o seu adversário na saída de bola lá no campo ofensivo. Ele costuma, na maioria das vezes, marcar do meio para trás, roubar a bola e acelerar. Isso quer dizer que aquele padrão de trabalho de back favorito, no trade que a gente gosta, no Real Madrid às vezes não se encaixa. Às vezes, para você trabalhar o Real Madrid a favor, você tem que ser um pouco mais solto, mais leve na requisição de pressão. Você tem que entender um pouco mais o molejo que a equipe do Real Madrid tem. Por isso que eu gosto de anotar, porque aí você tem uma característica específica. Tem gente que só trabalha algumas equipes. Por quê? Porque se especializa na forma dessas equipes jogar. Só dá para você fazer isso em equipes que mantêm o treinador e mantêm o estilo de jogo durante muitos anos, como é o caso do Real Madrid, que está com seu treinador há anos,
vem dando certo, vem ganhando tudo. Sempre tem uma adaptação a fazer. Agora, por exemplo, tem a entrada do Mbappé, mas já você, em 2, 3 jogos, você começa a entender a forma de trabalhar o Real Madrid. Então, se quiser trabalhar o Real da maneira convencional, talvez ele não te entregue o que você busca. Por exemplo, a seleção da França não é uma equipe que costuma te entregar o padrão de superioridade convencional. Você tem que se adaptar, ok? Então a minha dica é essa. Se você não está confortável, vem só para assistir, para anotar, colhe o máximo de informações, tenta entender como que o Real Madrid fere seus adversários, como que ele ataca as linhas, como que ele marca, para ir no próximo jogo você já entender mais ou menos o que o Real Madrid está fazendo, para não ficar aquela coisa de cartilha. Ah, não é back porque o Real Madrid não está marcando pressão. Poxa, mas será que não é o estilo do Real Madrid agora que está entrando em campo, que está se impondo? Ok? Vale muito isso. Não fica amarrado em back ou lei de cartilha. Eu sou muito chato com os meus métodos e gosto de aplicar eles da melhor maneira possível. Mas tem equipes que se adaptam ao método de cartilha, tem equipes que não, tá bom? Principalmente, assim, tô falando do trade, mas isso se adapta no punching também, tá bom? Então, para mim, é um jogo de observação, é o primeiro jogo do Real Madrid na La Liga. Jogar contra o Mallorca nas 3 últimas vezes o Real Madrid venceu 2 e perdeu 1, então cautela. Tá? O Real Madrid tem uma defesa muito sólida e tem um ataque muito forte. E quando está na frente do placar, na maioria das vezes, recua o seu bloco. Então, se você pegou o gol do Real Madrid em back, o que você vai fazer depois? Você vai manter a posição? Você vai fechar a posição? Tudo isso você tem que ter controle do seu trade, dos seus apostas. Porque o Real Madrid é um time que vai chamar o adversário para cima, provavelmente para buscar as jogadas em velocidade, ok? Se você trabalha outros mercados, aí finalização de jogadores e tudo mais, vocês vão ter que olhar com carinho agora para o Mbappé, cara, porque ele vai querer fazer muito gol nesse time do Real Madrid e eu acho que é muito provável que seja por aí. Tá bom? Então, a gente fecha assim a nossa parte europeia do nosso planejamento, tá? Vamos fazer agora o planejamento do Campeonato Brasileiro Série A e depois a gente volta com os nossos jogos complementares. Bom, vamos ao Campeonato Brasileiro, começando com Criciúma e Vasco. Já vou dar uma olhada aqui sobre escalação. Pelo que eu tô vendo aqui, o Piton tá recuperado, assim como o Maicon, o zagueiro, provável que jogue. Porém, o Verratti, atacante, principal jogador do Vasco, ele é dúvida, tá? Ele teve um problema na coxa direita e ele é dúvida, ok? Fica de olho nisso. Do lado do Criciúma, Felipe Matheus volta e o Marcelo Hermes fica fora por conta de suspensão. Perfeito? Para mim, essas cotações estão muito bem colocadas, não acho que esteja errado. O Criciúma melhorou muito no seu campo de um tempo para cá. Eu lembro que no início eu criava essa expectativa de um Criciúma fazendo aquele ambiente hostil e nem sempre funcionava, mas agora tem funcionado. Utilizando aqui o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, se torne membro do canal. Você vai apoiar o meu trabalho e ter acesso a mais de 150 competições todos os dias, além de ter o BDM de maneira adiantada também e o pós-planejamento que vai voltar agora já nessa segunda-feira. Eu estava de férias, estava aproveitando um pouquinho a família, mas o nosso pós-planejamento já está de volta, exclusivo para quem é membro do canal. O Criciúma ele vem numa toada muito boa de 7 jogos de invencibilidade como mandante. 70% das vezes ele saiu na frente do placar, não falhou em marcar nenhum jogo em casa. Eu acho que o Criciúma foi a única equipe que marcou em todos os jogos. Não. Contra o Fortaleza, na última partida, na derrota por 1-0, foi a única partida do brasileiro que o Criciúma não marcou um gol, se não me falha a memória, tá? Então é uma equipe dentro de casa, pelo menos não falhou em marcar. Ficou sem sofrer gol em apenas um dos 10 jogos que disputou em casa, então também é uma equipe que proporciona uma incidência de ambas marcas muito grande. Já a equipe do Vasco conseguiu 2 vitórias seguidas ali naquele meio, mas vinha numa sequência horrorosa e agora voltou a ter uma sequência ruim de novo, com derrotas pro Atlético Mineiro e pro Grêmio, sem conseguir marcar gol fora de casa. O último jogo do Vasco fora, na Copa do Brasil, ele conseguiu marcar contra o Goianiense, mas não era o Campeonato Brasileiro. O Vasco se destaca negativamente pelo seu saldo de gols sofridos, e apesar de ter sido a mesma quantidade de gols sofridos pelo Criciúma, né, que também sofre em quase todo o jogo, o Vasco não consegue balancear isso na parte ofensiva. Só fez 6 gols, menos do que um gol por jogo, né, fora de casa, e isso tem sido complexo, principalmente se confirmar a ausência do Verratti. Na verdade, se a ausência do Verratti for confirmada, essa correção de preço aqui contra o Vasco no início, ela não me parece ruim, principalmente porque o Criciúma tem um início de jogo muito bom. Olha só, o início de jogo do Criciúma é bem melhor do que o do Vasco. O Vasco faz péssimos primeiros tempos, tá? Criciúma precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, pode ser um time mais letal, e é um time que proporciona e marca muitos gols no segundo tempo.
Então, se você está buscando um cenário mais over, o segundo tempo pode ser mais interessante. 90% dos jogos do Criciúma em casa e 70% dos jogos do Vasco fora, nós tivemos pelo menos 2 gols, não duvido. Também não duvido desse ambas marcam aqui, mas ele está muito envolvido na participação ou não do Verratti, que é um jogador de muito destaque do Vasco. Quer ver? Números do Verratti aqui, ó. O Verratti tem 7 gols nos 20 jogos disputados e uma assistência, né? Então é um jogador extremamente importante para a equipe do Vasco. Do lado do Criciúma é o Yannick Bolaise, atacante com 4 gols e 3 assistências. O Criciúma em casa é chato. O Criciúma em casa é chato, tá? Sem o Verratti eu não duvido desse empate anula do Criciúma, com todo o respeito à equipe do Vasco. Atlético Goianiense e Internacional. O Inter, a principal dúvida aqui é se o Inter vai substituir de uma vez a parte do ataque que está entre o Alário e o atacante Ener Valencia. O Valencia perdeu mais um pênalti, saiu vaiado, foi substituído no intervalo, a torcida já não tá aguentando mais. E cara, é um atacante de Copa do Mundo, é um dos principais atacantes da sua seleção e ele não tá numa boa fase. Impressionante. Então, assim, muito provavelmente o Alário deve ser o titular, a não ser que o treinador queira causar ainda mais problema com a torcida. Para mim é um jogo parelho, mas o Internacional era para deter esse favoritismo até maior, porque o time do Goianiense não vence há 2 meses. Se a gente pegar o PDF de apoio aqui do Goianiense, é uma coisa assim, assustadora. A equipe não venceu nenhum jogo em casa. Tomou gol em todos os jogos. Tem uma média de gols sofridos de quase 2 gols por jogo. Não consegue ter nenhuma sequência de empate. Muito provavelmente, nesse ritmo, vai ser rebaixado. Não, olha só. Tem 12 pontos em 22 jogos. Um saldo horroroso. 14 derrotas. Não tem muito de onde tirar. A verdade é essa, não tem muito de onde tirar. E enfrenta o Internacional, que era para ser muito mais favorito aqui. Essa odd de 2,45, ela é até atrativa. Você até pensa numa dupla chance, numa vitória seca do Inter. Só que o Inter tá numa nhaca também, que eu vou te falar, viu? Tem jogadores bons pra caramba, fez ótimas contratações, mas não sei, o negócio não vai, cara. Não anda. Ó, o Inter empatou com o Bahia 1-1, perdeu pro Botafogo, empatou com o Juventude. O negócio não anda. A Copa do Brasil, né? O Juventude perdeu pro Rosário na Sul-Americana, foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil. Cara, o Inter tinha tudo pra olhar pro Brasileirão agora e falar assim, vamos. Mas não vai. Incrível. Né, em casa agora, fez um jogo contra o Atlético Paranaense, teve que empatar praticamente no último lance do jogo, e aí venceu o Juventude dentro de casa também, né, num jogo onde tomou gol. Enfim, eu tenho tendência a olhar para o Internacional com mais carinho para esse jogo, porque o Atlético Goianiense não passa confiança nenhuma. E ainda mais porque o Goianiense está pressionado. O Goianiense, no início do campeonato, ele jogava muito de maneira reativa, né? Um time leve, jogando contra grandes equipes. Eu lembro que enfrentou o Flamengo, São Paulo, e aí ele deixava o time forte vir para cima e ele contra-atacava. Então era um time agressivo. Só que agora, com essa necessidade, o Goianiense tem que propor jogo, tem que ser afoito, tem que ter resultado. E para conseguir vencer vai ter que sair na frente, mas não consegue sair na frente. Primeiro a marcar em apenas 40% dos jogos. E não venceu nenhuma, ou seja, quando sai ainda toma no empate ainda. Então é uma equipe que joga mais pressionada. E aí jogando mais pressionado não consegue atuar da maneira que mais gosta, que é de forma reativa, a não ser que esteja na frente do placar. Porém não joga contra um time que está leve, joga contra um time do Inter que também está pressionado, né? Então esse é que é o problema. Por isso que eu marco aqui um jogo parelho para correção, mas sinceramente eu acho que o Inter tem muito mais de onde tirar. Muito mais de onde tirar. O Inter sofre poucos gols fora de casa, isso já ajuda. O grande problema do Inter aqui é a quantidade de gols que ele marca, que é pequeno. Quem sabe com o Alário agora de titular, acredito que vai ser, o Inter não consegue tirar um pouquinho desse nhaca no ataque e consegue marcar fora de casa. Se isso acontecer, se o Inter estiver melhor, esse empate anula do Inter me agrada, tá? Com todo respeito ao Goianiense. O time do Inter puxa esse jogo para um under. A gente olha aqui, ó. 44% apenas dos jogos do Internacional foram over 1,5. Já o Goianiense puxa esse jogo para pelo menos 2 gols. Aí depende muito do cenário. O melhor cenário aqui é o time mais desesperado atrás do placar. E na balança do desespero, mesmo o Internacional tendo sido eliminado de 2 competições eliminatórias, o Goianiense está mais desesperado. Então o Inter na frente do placar abre esse cenário aqui para pelo menos 2 gols, tá? Não duvido que esse empate anula do Inter possa ser interessante, ok? Pelo menos é o que se espera. Palmeiras e São Paulo. O clássico, né? O derby que é dividido por um muro lá na Barra Funda. Palmeiras é favorito em 90. Aí eu pergunto pra você, é mesmo? É mesmo? Qual que é o contexto da semana, dos próximos dias? Palmeiras tem um jogo da volta pra fazer contra o Botafogo. Esse jogo vai acontecer no dia 21.
Então, domingo, dia 18, segunda, dia 19, terça, dia 20, quarta, dia 21. Serão ali mais ou menos 2 dias e meio, 3 dias de descanso, mais os dias de preparação, você tem menos dias de descanso. Onde é que está o foco do Palmeiras? Está na Libertadores. Pode ter certeza absoluta. Ah, mas se perder o derby, o clássico, o negócio vai ficar chato e tal. O foco do Palmeiras está na Libertadores, porque o Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil e isso interfere muito nos cofres da equipe. O Abel já tem um pouco mais de pressão e agora enfrenta o São Paulo. Você acha que o time do Palmeiras vai se dedicar integralmente a esse jogo, sabendo que daqui a pouco tem um jogo contra o Botafogo? Eu acho difícil, tá? Então, para mim, mesmo que o Palmeiras seja, de fato, em casa, uma equipe melhor do que o São Paulo fora, a gente vai ver isso, o Palmeiras ele tem pelo menos ali uns 30, 40% de atenção dividida no jogo da volta contra o Botafogo. O São Paulo já foi, no jogo de ida contra o Nacional, um pouco melhor, que ele empatou, não tomou gol, e aí decide em casa. Muito provavelmente, se nada der errado, São Paulo deve passar. Então o Palmeiras está muito mais pressionado, porque tem esse fantasma da eliminação recente contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Palmeiras tem condição de reverter contra o Botafogo, mas esse jogo ainda está para acontecer e não vai demorar nada para acontecer. Então a atenção do Palmeiras ela está dividida. Por isso, para mim, o Palmeiras é um favorito que pode se complicar, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, eu não vou descartar realmente que o Palmeiras é favorito. Foram 7 vitórias em 11 jogos, um aproveitamento de mais de 60, quase 65%, né? Também sai na frente do placar com muita frequência, apesar de ter perdido para o Vitória em casa no último jogo. O São Paulo fora de casa só venceu 3 partidas, mas eu acho que na questão do foco, o São Paulo pode estar mais preparado para esse jogo, porque o São Paulo já tinha poupado nos outros jogos. Acho que o São Paulo poupou contra o Goianiense, se eu não estou enganado, e é muito provável que o São Paulo venha mais focado para esse jogo. Ó. Do que eu estou vendo aqui, poupou boa parte do time contra o Atlético Goianiense e pode manter a base titular contra o Palmeiras, né? E o time do Palmeiras, o Murilo foi expulso contra o Flamengo, tá fora. E aí o Abel provavelmente vai ter uma zaga mais jovem ali, junto com o Gomes. Aí não sei se ele vai puxar o Veiga para segundo volante ou se ele vai manter mesmo um time com 3 zagueiros. Mas eu não sei se ele vai entrar com um time completamente titular. Se entrar, tem risco de lesão. Tem a questão, obviamente, do jogo da volta contra o Botafogo. Então, para mim, por esses motivos, eu acredito que o Palmeiras é um favorito que pode se complicar. Não estou dizendo que não vai vencer, mas tentar encontrar uma cotação mais elevada, se você quer muito trabalhar a favor do Palmeiras, eu acho que é o melhor caminho, tá? Dos últimos jogos, entre eles, 0-0, 1-1, 4-2 para o São Paulo, 5-0 para o Palmeiras e 2-1. O São Paulo vem vencendo muito mais e complicando muito mais a vida do Palmeiras, tá? Então, para mim, é um jogo que tem uma pegada mais under, porque no meio de um brasileiro que logo depois vem decisão das oitavas da Copa Libertadores, um empate não vai ser ruim para ninguém, né? Quem vence praticamente cola ali no Flamengo. Se não vencer, também não se distancia tanto. Se empatar os dois, né? Ficam com 39. Eu acho que não é um resultado tão ruim esse empate. Por isso, para mim, Palmeiras ele pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Atlético Paranaense e Juventude. Paranaense vem sem nenhum desfalque para esse jogo. O Juventude acho que provavelmente deve poupar o Nenê, né? O Nenê, um jogador já mais de idade. O Atlético Paranaense, na minha humilde opinião, tá? Eu não acho que ele tá extremamente focado no brasileiro. Vem de 3 derrotas consecutivas dentro de casa, não vence as 5 partidas, a gente já vai falar sobre isso. E como teve um bom jogo em casa contra o Belgrano por 2-1, a vitória na Sul-Americana, não é um resultado espetacular, tá? Mas é bom. É pior, seria pior se tivesse empatado. Vai decidir na Argentina, pode tentar talvez poupar alguns jogadores ou ter uma desatenção maior para focar no outro jogo. O Juventude fora de casa é um péssimo adversário, a gente sabe disso, não venceu nenhuma partida, ó. Juventude saiu na frente em apenas 20% dos jogos, sofreu gol em todos os jogos, até marca com alguma frequência, né? O Atlético Paranaense não vence as 5 partidas, como eu falei, dentro de casa. Últimas derrotas, perdeu para o Grêmio como mandante por 2-0. Aí, se eu não me engano, teve o São Paulo e teve o Bahia, ou o Bahia depois do São Paulo, se eu não estou enganado. E também teve os empates, né, contra o Corinthians e contra o Flamengo. Tô puxando aqui da memória. E é impressionante como o Atlético Paranaense gosta de tomar gol no final. O jogo contra o Internacional agora, que foi 2-2, ele tomou um gol no finalzinho. O jogo contra o Corinthians, ele tomou um gol no finalzinho. O jogo contra o Flamengo, ele tomou um gol no finalzinho. Impressionante. É um time que saiu na frente em 44% dos jogos, dobro do Juventude. Falhou pouco em marcar também. Um ataque é mais efetivo, a defesa é mais sólida. Precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Mas tem essa possível desatenção
por conta do jogo da volta contra o Belgrano, que vai acontecer no dia 22, que é na quinta-feira, se não me falha a memória, é na quinta-feira. Dá pra descansar, hein? Acho que ele vem focado aqui. Será que dá pra pensar num back favorito aqui no Cap? Vamos ver os últimos jogos entre eles. 1-1 lá no Jacone, 2-0 pro Cap em casa, 2-1 no Cap em casa. Ó, não sei não, tá? Eu acho que dá pra pensar numa vitória do Atlético Paranaense com uma cotação um pouquinho mais alta. O problema aqui é o foco da equipe, tá? É o foco. Mas é uma equipe, se a gente pegar nos últimos jogos, que tem sofrido com alguma frequência, né? Sofreu 2 do Grêmio, 1 do Belgrano, 1 do Cerro, sofreu do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Bahia. Não duvido também desse ambas marcas. O mercado não duvida, o mercado duvida no caso, né? Mas eu não duvido. Esse over 1,5 aqui, vamos dar uma conferida rapidinho. 78% dos jogos do Cap e 100% dos jogos do Juventude. Pô, uma cotação mais alta, é que não tem odd aqui, mas uma cotação mais alta, beirando 2, pode ser bom. Pode ser bom sim, senhor. Vamos fechar com Botafogo e Flamengo. Clássico carioca. Quando o Flamengo foi mandante, o Botafogo venceu, né? Venceu por 2-0, jogou melhor, claro. Botafogo bem fechadinho naquele jogo. O Flamengo tem o jogo da volta para fazer na altitude contra o Bolívar, venceu no Maracanã por 2-0. Foi até um bom resultado. Achei que o Flamengo ia ficar só no 1-0, conseguiu fazer um gol no final. Já ganha uma gordura um pouco maior, só que o Flamengo teve a perda do Pedro e agora também a lesão, né? Já tinha a lesão do Gabigol. Muito provavelmente o Flamengo vai com o Carlinhos no ataque, Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson. O Pulgar está suspenso, não joga. O Vinha e Cebolinha também não jogam mais esse ano. E o Pedro e o Gabigol não vão para o ataque também. Então, provavelmente aqui um Flamengo com o Carlinhos no ataque. Sinceramente, faz diferença pra caramba. Pedro é um jogador que hoje é o artilheiro do ano do Flamengo, do campeonato. São 10 gols marcados e 5 assistências, olha só. É uma falta muito grande, né? Tem o Gerson, que é um dos maiores assistentes. O Luiz Araújo também está sendo muito bom jogador. Provavelmente, eu não sei se o Bruno Henrique já fica disponível, né? Para jogar, mas pode ser uma opção também no banco de reservas. O Arrascaeta em campo é sempre muito importante. Não é porque o Pedro não vai jogar que o Flamengo não pode vencer esse jogo, claro que não. Mas é um desfalque bem importante. Do lado do Botafogo, eu não sei se o Botafogo vai poupar, porque tem a questão da liderança, né? A gente não pode esquecer isso. É uma disputa direta pela liderança. O Flamengo tem um jogo a menos, se vence, vai para a liderança e continua com um jogo a menos. Então ele pode até abrir em relação ao Botafogo, mas o Flamengo está mais desfalcado, acredito eu. O problema é que o Botafogo enfrenta o Palmeiras no jogo da volta e a distância e a vantagem, né, é de um gol só. O Flamengo, quando fez 2 gols no Palmeiras na Copa do Brasil, teve uma dificuldade danada para segurar o Palmeiras lá. E se o Botafogo se comportar mais ou menos como o Flamengo, deixando o Palmeiras tomar conta do início do jogo, o Palmeiras pode tirar essa desvantagem, ó, rapidinho. Então, o time do Botafogo também tem uma atenção dividida aqui. Por isso que o mercado não coloca uma cotação do Botafogo mais baixa. E eu acredito que se não fosse um jogo no meio da Libertadores, que o Botafogo seria amplamente favorito. Principalmente pelo fato do Flamengo estar sofrendo gol em quase todo o jogo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está sofrendo muito com a bola aérea, o Botafogo tem uma boa bola aérea, marcou de cabeça, por exemplo, contra o próprio Palmeiras, mas é um jogo no meio da Libertadores, e o Botafogo sabe que também é importante gerenciar o elenco por conta desse jogo da volta contra o Palmeiras, tá? Então, para mim, jogo para correção de preço, não vou me abraçar em nenhuma das duas equipes. Nos últimos jogos, 2-0 para o Botafogo, 1-0 para o Flamengo no Carioca, 2-1 no Campeonato Brasileiro e 3-2 para o Botafogo, 2-1 para o Flamengo e 3-2 para o Botafogo. Então tá bem dividido, tá? Tá bem dividido. Não é um confronto muito frequente com situação de ambas marcam, mas pode acontecer. Mesmo sem o Pedro, não estou dizendo o Carlinhos, mas o Flamengo tem o Luiz Araújo, tem o Arrascaeta em campo, são jogadores que podem também decidir. Não acho ruim. O over 1,5 também é bom, uma cotação acima de 2 pode ser interessante, mas o maior problema aqui é que esse jogo vale liderança. Então eu não duvido do time com vantagem no placar, se é que vai ter algum. Escolha talvez se proteger ao invés de atacar, de contra-atacar. Então talvez o cenário de 1-0 para um lado para o outro não seja um cenário assim tão longe, tão distante, e esse possa até se tornar um jogo under. Mas depende muito do comportamento. Você que está assistindo ao vivo vai perceber na cara, né? O time fez o gol, recuou, não quer mais nada, você já sabe o que está acontecendo ali. É um perigo recuar? É. Mas às vezes o time está pensando no jogo contra o Palmeiras, se for o Botafogo, no jogo contra o Bolívar, se for o Flamengo. E tem também essa questão da liderança. Para mim, um jogo muito mais parelho para trabalhar ao vivo. Se você é um Panther, ele não me abraçaria em nenhum dos dois. Tem embasamento para se abraçar, mas o fator Libertadores, ele pode prejudicar um pouco o foco das duas equipes, ok?
Então, se for trabalhar gols, no máximo 2. Se for para buscar alguma coisa, vai de dupla chance ou de empate anula, que eu acho que é mais interessante do que algo seco. Acho que é melhor. Vamos montar os nossos jogos complementares. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque enfrenta o Curitiba. Jogo extremamente parelho aqui, né? Duas equipes lá embaixo na tabela. O Brusque dentro de casa perdeu apenas uma. Tomou só 3 gols, marcou 5, é um time bem under. O Curitiba fora de casa não venceu nenhuma, marcou também 3 gols, então não duvido de um jogo mais amarrado, mais under aqui. Vou colocar como algo complementar mesmo. Botafogo de Ribeirão contra o Paysandu, também um jogo parelho. Dentro de casa, o Botafogo tem 2 derrotas só, também é um time que sofre poucos gols. E o Paysandu, que já participou de alguns jogos bem abertos fora de casa, marcou e sofreu bem mais, só que tem menos vitórias, tá? Também um jogo extremamente complementar. Opa, marquei correção de preço. Vamos passar aqui na Ligue 1. Olha só, o Lyon joga com o Rennes. Para mim é um bom jogo para ter ali no seu radar, caso você tenha um horário disponível na parte da tarde, tá bom? Na DFB Pokal, aí tem vários jogos interessantes, mas a maioria deles eu te indicaria trabalhar focado em gols, tá? São jogos com menos liquidez e com mais correria, jogo único, sempre decidindo na casa do menor, então toma um pouco de cuidado. Eu já coloquei todos aqui nas opções para gols, mas eu não olharia com tanto carinho assim para vários jogos ao mesmo tempo daqui. Escolheria 1 ou 2. Na Série A tem o Bolonha contra o Udinese. O Bolonha perdeu o Zirkzee, né, o seu atacante que foi pro United. Inclusive, nesse momento que você tá vendo esse vídeo, ele já estreou, porque o jogo é hoje à tarde, eu tô gravando na sexta-feira. Quero ver como o Zirkzee vai se comportar na Inglaterra. E temos também, acho que é só isso, né? O resto a gente já falou na Série A. Na Holanda tem a estreia do PSV campeão e do Feyenoord. 2 opções interessantes também para você ter no seu radar. Vitória contra o Estoril e o Braga fora de casa contra o Boa Vista no Campeonato Português. Outras 2 boas opções para você ter por aí. Raio Vallecano e Real Sociedad. A Sociedad, time muito forte em casa. Acho que tem total condição de disputar de novo a parte de cima da tabela esse ano. Perdeu alguns jogadores. Sorloth foi para o Atlético de Madrid, mas continua tendo bons jogadores. Na Turquia, o Beşiktaş é sempre ali a terceira força. Às vezes até pega a segunda colocação, ninguém percebe, né? Pega o Antalyaspor, pode ser um bom jogo. Championship, o Sunderland contra o Sheffield. Quem mais? Time do Deadpool aqui, do ator do Deadpool, Wrexham, tá na Ligue 1. A Ligue 1 é a 4ª divisão, né? Tá subindo, hein? Dá mole. Daqui a pouco esse time tá chegando. E o Brentford pega o Crystal Palace. Aqui é um jogo bem mais forte em relação à liquidez. Na K-League, Ulsan Hyundai, como é que tá a escalação do Ulsan? Terceiro colocado, 7 horas da manhã. Ó, eu vou deixar quieto, tá? Como as principais ligas já voltaram, eu não vou mais te indicar assim jogos tão cedo, tão tarde, mas enfim, vai contigo. O Boca Juniors pega o São Lourenço. Lembrando, São Lourenço e Boca tem jogos, o Boca na Sul-Americana, o São Lourenço na Libertadores, então é um jogo, na minha opinião, mais para complemento. Belgrano também enfrenta no Atlético Paranaense na quinta-feira, então toma cuidado. Na Áustria não joga os principais times. Na Bélgica, o Bruges entra em campo, pode ser um bom complemento. Vamos lá. No Chile, à noite, para quem precisa de um horário noturno, Palestino, Universidade Católica, joga aqui, a Universidade Católica joga às 16, não é um horário bom. HNL, Hajduk Split e o Rijeka, que são os adversários ali do Zagreb, pode ser uma situação interessante. Vitória Pilsen aqui na República Tcheca. Na Dinamarca joga o Brøndby, o Nordsjælland. O Nordsjælland, se não me engano, é líder? Não, perdeu a liderança para o Silkeborg. Quem mais? Egito joga o Al-Ahly? Não joga o Al-Ahly, então não vou indicar nada. Já falamos da DFB Pokal, eu acho que é isso, hein? A Copa de Israel tem o Tel Aviv. Na Islândia não joga o Breiðablik, não joga o Vinkigu Reykjavik. Série B da Itália tá longe. Segunda divisão do Japão tá longe. Tem a segunda divisão da Holanda, né, que tem muita gente que gosta de trabalhar gols, pode ser uma opção. Aqui na Noruega, talvez olhar o Molde e o Viking com o Rosenborg, são equipes que estão ali na parte de cima da tabela. O Paraguai tem um clássico, Cerro e Olímpia. Bom jogo esse aqui, complemento. Bom jogo, 5h30. O problema é o horário, né? O Varsóvia entra em campo, o Częstochowa também, na Polônia. Sérvia, Partizan, joga, não tem cotação, mas joga. Eu acho que é isso. Não vou te indicar muito, mas senão você vai ficar com um dia lotadaço. Ó, tem o Djurgårdens aqui na Suécia, que eu acho que é o líder da competição. Tá atrás do Malmo, mas o Malmo não joga hoje. Copa da Suíça. Hoje eu vi que o Xherdan Shaqiri, falando em Suíça, foi pro Basel. Tava nos Estados Unidos. Vai para encerrar a carreira, muito provavelmente, né? E tem o Uruguai, clausura do Uruguai. Enfim, fica aqui
o nosso planejamento. Vou deixar o link aqui do Radar Esportivo com os jogos que eu selecionei. O espaço está aberto aí para vocês, para ajudar nas informações, para a gente colher informações juntos também, para você ter, se tiver algum complemento de algum jogo, alguma informação importante, compartilha não comigo, mas com todo mundo que acompanha. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço. Não tenta abraçar o mundo, principalmente nesses dias de muitos jogos. Vai na maciota e elimina muita coisa. Faz pouca coisa que você vai estar no caminho certo. Um abraço, fica com Deus.